Muito bom, vamos agora desenvolver alguns exercícios sobre a reação de substituição eletrofílica. No caso dessa questão, ela indica a reação de obtenção do inseticida BHC. E aí, veja que tem um benzeno com 3 mols de cloro em luz sobre aquecimento, formando um componente um tanto quanto particular, não? Nós temos como pensar nisso, mas pelo exame da equação, pode-se dizer que a reação libera calor? Bom, como ela exige um aquecimento, não é uma reação provavelmente que libere calor. Uma reação que libera calor precisa de uma região à sua envolta que seja fria, para que este calor liberado seja despejado em algum lugar. Então, o aquecimento indica endotérmico, não exotérmico. Letra A está errada. Produz um composto insaturado. Bom, aqui temos que analisar essa estrutura para ficar claro, mas vamos pular já a gente faz isso. Se processa sem ruptura de ligações, de fato nós temos que analisar, né, uma a uma para conseguir chegar à conclusão. Transforma composto cíclico em acíclico e envolve um mecanismo de adição. Veja que aqui nós temos 6 hidrogênios, correto? A fórmula do benzeno é C6H6. E veja que todos os cloros foram adicionados, correto? Não houve uma substituição. Então esta questão ela meio que quebra um pouco a rotina das nossas aulas, indicando que se eu tenho hidrogênios, 6 hidrogênios, e não foram substituídos por cloro, simplesmente foram adicionados, isto é um sinal de que a dupla ligação foi rompida. Portanto, ela transforma um produto em algo que rompeu suas ligações. Se processa sem ruptura de ligação? Não, isso não. Transforma composto cíclico em acíclico? Também não. E produz um composto insaturado? Também não. Isso envolve um mecanismo de adição, uma vez que nós estamos simplesmente adicionando, como eu havia mencionado. Vamos tentar formular esta resolução aqui, meus caros. Então, nessa primeira questão de substituição eletrofílica, uma questão tanto quanto desafiadora, porque ela não vai ter nada a ver com o assunto, né? Mas tudo bem. Então, nós temos aqui uma sequência de 6 carbonos com duplas ligações alternadas, hidrogênios aqui nas suas posições, ok? E 3 mols de cloro 2. Como foi formado C6H6Cl6, digamos que as duplas ligações vão ser rompidas para que se acrescente um cloro. Cada carbono que apresentava uma hibridização sp2, podemos dizer assim, vai passar a ter agora uma hibridização sp3. Ele foi clorado totalmente, né? Todas as duplas ligações foram quebradas. Esse é o C6H6Cl6. Uma cadeia cíclica, uma cadeia saturada, e o anel continua, né? Então, se processa com rupturas de ligações, transforma o composto cíclico ainda em cíclico, mas saturado, portanto não é um produto insaturado, e envolve um mecanismo de adição, né? É um processo que nós vamos ver futuramente com mais detalhes, mas aqui foi uma questão provocativa, digamos, não? Vamos a 32 agora. A reação de benzeno com cloreto de metila em presença de AlCl3, o catalisador que nós vimos, produz tolueno. Em processo semelhante à reação de benzeno com cloreto de isopropila. Isso é típico de primeira fase, gente. Ele apresenta para nós uma reação exemplo. Então vamos contextualizar essa segunda questão nossa. Ele pega o benzeno com cloreto de metila. Bom, benzeno com cloreto de metila, CH3Cl, na presença de AlCl3, a reação de Fidelkraft. Nós sabemos pela teoria que este cloro vai sair negativo, gerando um carbocátion. Esse carbocátion, por sua vez, vai sofrer um ataque das ligações, né, digamos, dos elétrons do benzeno, provocando então uma reação onde futuramente o cloro tirará aquele hidrogênio que vai ser substituído.
para que fique destacado, vamos tirar esse hidrogênio aqui, né, deixar ele destacado, para que fique claro que isso foi substituído por um CH3 e o H vai no lugar do CH3. Isso é uma substituição. Agora, no caso, ele pede para nós repetirmos esse processo com um outro componente, cloreto de isopropila. Aqui entra a nomenclatura. Isopropila seria esse composto, cloreto de isopropila. Pelo mesmo princípio que nós vimos aqui em cima, ocorre a formação de um carbocátion, mais estável inclusive, o ataque dos elétrons nesse carbocátion, substituição do cloro, o cloro vai lá e arranca esse Hzinho, né? Podemos pensar nesse mecanismo de forma resumida. E aí o nosso benzeno, ele vai apresentar essa cadeia carbônica, mais HCl. Então formou-se um radical isopropila no benzeno. Veja que a única alternativa que dá essa indicação é a letra B. Todas fazem uma bagunça só. Muito bom. Terceira questão. Considere os compostos orgânicos. Aqui nós temos uma cadeia de 5 carbonos com um radical etil, uma dupla ligação com 3 carbonos na sequência, né? 4, 5, 6. Então seria um hexeno, 2 metil, 1 hexeno. E depois um tolueno, né? Esse rapaz aqui chama-se tolueno. Qual das afirmações é verdadeira? Perdão, né? Que não estava mostrando, hein, gente? Então aqui nós temos essa cadeia ramificada saturada, aqui ramificada insaturada e depois ali um tolueno. Qual das afirmações é verdadeira? Item A. O 2 é isômero de 3? 2 isômero de 3. Gente, por favor, não? Vamos verificar que aqui só tem uma dupla ligação nesse 2 e aqui nós temos 3 duplas, então não existe isomeria com certeza, porque as fórmulas moleculares devem ser iguais. Letra B. Reagindo 1 com cloro, que é esse componente aqui, poderemos ter uma reação de adição? Não, nós vimos que a reação de cloro com alcanos dá uma reação de substituição. Inclusive esse carbono é terciário, é muito provável que aqui reaja esse carbono na saída de um hidrogênio e entrada de um cloro. Letra C. Reagindo 2 com cloro, poderemos ter uma reação de adição? Muita sacanagem, porque é difícil você separar questões que só tenha um assunto particular, né? Aqui, meus caros, esta alternativa nós vamos responder futuramente. Ela está correta, porque eu preciso realmente de uma dupla ligação para fazer uma reação de adição de um cloreto, de cloros, né? Mas vamos ver a D. Nós vimos pela teoria de isomerias, que ela está errada, pela nossa aula de substituição passada, a letra B está errada. Letra D. 1 recebe o nome de 3-metilpentano. Bom, seria 3-etil, não metil, né? Aqui tem 2 carbonos, então é 3-etilpentano. Errado a nomenclatura. E letra E. Não temos nenhum composto aromático. Isto é falso, não? Aqui temos um composto aromático. Então, veja que mesmo que nós tenhamos em mãos um limite de teoria, dá para verificar que todas estão erradas, exceto a letra C. Ela está correta, né? Nós não vimos ainda a teoria, mas atualmente é possível dizer que as outras estão erradas, menos a C. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Questão 34. Considere a reação de substituição. Nós temos o iodeto de metila com benzeno, formando o tolueno de novo, metilbenzeno, com HI. Na reação, o senhor iodeto de metila, se ele for substituído por iodeto de etila, que tem um C2H5, isso aqui é um resumo de etil. Obter-se-á o quê? Bom, como é etil, gente, eu creio que fica claro que a resposta é etilbenzeno, mas vamos fabricar esta reação para que todos fiquem sem dúvidas. Esta é a nossa quarta questão, eu vou colocar 3 aqui, tá, gente? Então nós vamos pegar um benzeno com o iodeto de etila, CH2, CH3. É muita sacanagem isso em vestibulares, mas é normal, né, que o radical etil fique resumido, C2H5. Né? Então, esse carbocátion vai sofrer um ataque dos elétrons e o hidrogênio que eu vou destacar aqui vai entrar no ataque do ânion iodeto, que vai sair. Então, nós vamos ter aqui uma cadeia, um benzeno, com 2 carboninhos.
mais HI. Essa seria a reação de substituição. Lembrando que esses sinais é meramente uma ideia para a gente poder recordar da teoria, não há necessidade de representá-los, mas esse aqui é o etilbenzeno. Bem tranquila a questão. Próxima, a 35. Os produtos principais das reações. E aí nós temos cloreto de metila com catalisador, cloreto de alumínio. Nós temos ácido nítrico concentrado com ácido sulfúrico. E, de novo, nós temos agora o mesmo cloreto de alumínio com cloro. Vamos aqui representar essas reações passo a passo, para a gente poder recordar. Porque a questão, gente, ela é do tipo alternativa, né? Aí são respectivamente, ele dá aqui o nome dos produtos, ok? Então, vamos confeccionar esses 3 produtos a partir da reação e gerar uma recordação rápida aqui. Questão muito boa, não? Essa quarta questão que nós estamos desenvolvendo. Então, primeiro nós vamos pegar um benzeno mais o CH3Cl na presença de AlCl3. O que nós vimos em aula? Que este catalisador ele retira o cloreto desta ligação, uma cisão heterolítica, é gerado um carbocátion que vai sofrer um ataque eletrofílico, ou ele vai desenvolver um ataque eletrofílico, né? A química sempre pede para que os elétrons se movimentem e não os átomos e núcleos, né? Mas enfim, é um ataque eletrofílico do CH3 carbocátion. Vamos destacar esse hidrogênio aqui. Esse hidrogênio sendo substituído vai entrar justamente o CH3 no lugar. E o H vai no lugar do CH3, né, completando o HCl. Seria essa reação de substituição. Esse rapazinho chama-se metilbenzeno, ou também conhecido vulgarmente como tolueno. Próxima reação é um ácido nítrico, uma nitração. Inclusive aqui é uma alquilação, né? Uma alquilação de Fidelkraft. Alquilação é o nome desse processo que fizemos primeiro. Agora nós vamos fazer uma nitração na presença de ácido sulfúrico. Ele será o nosso catalisador. Então HNO3. Lá na nossa primeira aula de cisão homolítica, heterolítica, eu apresentei esta reação catalisada pelo ácido sulfúrico, que é mais forte, inclusive ele diz aqui, né, que é concentrado na questão, tanto o ácido sulfúrico quanto o nítrico. Ele vai protonar o nosso ácido nítrico, que vai perder NO2. Uma carga positiva vai aparecer para o nitrogênio. Isso é um eletrófilo. O benzeno vai lá. E esse H, meus caros, ele vai completar-se com a água. Então nós poderíamos destrinchar um pouquinho esta fórmula, só para a gente poder recordar. Então você teria aqui NO2, ok? Aqui eu tenho um par de elétrons e aqui vai ficar positivo. O nosso oxigênio ele vai ser mais negativo. Então nessa quebra desigual, o ataque é aqui nesse nitrogênio, substituindo o H, entra no lugar desse OH, vai formar água. Então você tem anel benzênico, NO2, que aqui eu vou resumir, mais HOH, H2O. Então essa é a reação de nitração, envolvendo o ácido nítrico com o catalisador ácido sulfúrico. Próxima e última reação, nós temos o anel benzênico. Vamos destacar esse hidrogênio. Ele vai reagir com cloro. Aqui, gente, eu vou destacar a ligação, ok? Seria Cl2, mas eu vou colocar Cl-Cl, para indicar que o catalisador ele vai quebrar desigualmente este ânion aqui, o cloreto vai sair e vai se aderir ao catalisador, que depois vai pegar esse Hzinho, enquanto que esse cloro positivo vai sofrer um ataque eletrófilo, né, do benzeno. E aí nós temos a substituição. Entra um cloro e o Cl que estava no alumínio vai para o H, HCl. A mesma coisa aconteceria aqui em cima, né? O Cl vai para o alumínio que depois vai para o H.
nós temos aqui uma cloração do benzeno. Aliás, me fugiu, né? Esse aqui é o nitrobenzeno e esse é o clorobenzeno. Cloração do benzeno. Clorobenzeno. Essa questão é muito boa. Ela resume várias possibilidades das substituições eletrofílicas no benzeno. Com isso nós temos os nomes, vamos verificar lá o gabarito. Tolueno, nitrobenzeno, clorobenzeno. Tolueno, nitrobenzeno, clorobenzeno. De cara já dá a letra A. Muito bom. Próxima questão. O benzeno, embora seja um excelente solvente orgânico, é desaconselhável o seu emprego como tal por ser cancerígeno. Por isso, usam-se com mais frequência seus derivados por serem menos agressivos e, além disso, poderem servir como matéria-prima para outras sínteses. O esquema de reação abaixo mostra um caminho para a síntese de um desses derivados. Ele não dá quem é o derivado, que é menos cancerígeno que o senhor benzeno, e aí nós temos uma molécula, né, com um aspecto bastante explícito, mas que não é nenhum problema. Que, aliás, vamos aproveitar aqui que nós já fizemos essa reação, meus caros. Este rapaz aqui, gente, é um propil, né? Mas não é um propil apenas, é um isopropil. E por acaso nós fizemos esta reação. Olha só que sem graça, né? Nós temos aqui um benzeno reagindo com um cloreto de isopropila, exatamente conforme a questão exigia. A única diferença é que aqui ele coloca um catalisador. Vamos colocar o catalisador, o AlCl3. Então nós sabemos que o AlCl3 vai entrar em contato com o catalisador ficando negativo. Depois, futuramente, ele vai tirar esse H para a entrada do carbocátion, desse isopropila. No lugar do isopropila, então, vai formar essa ligação. Nós temos o isopropil benzeno. Esse seria seu nome, isopropil benzeno. No caso aqui, ele pede, a equação representa um processo de preparação de ácidos carboxílicos com aumento da cadeia carbônica? Não, pelo amor de Deus, gente, não temos ácido carboxílico, né? Ok. O composto X é um hidrocarboneto aromático. Sim, ele tem uma aromaticidade, ok? Agora, vamos ver as próximas. Temos um exemplo típico de acilação de Fiedel-Crafts. Bom, sacanagem, não é uma acilação, é uma alquilação, gente. Porque eu estou colocando cadeias carbônicas de alcanos, alquil, né? Então, daí o seu nome alquilação. Então, não é alquilação. Sacanagem, muito diferença sutil, hein? O composto X é um cloreto de alquila. Não, o composto X não é um cloreto de alquila. Ele é um benzeno com radical. E o composto X é um fenol? Também não, gente, não é um fenol. Isso aqui é um isopropilbenzeno. Então, a única alternativa realmente melhorzinha é a B. Composto X é um hidrocarboneto aromático. Tudo bem? É mais difícil julgar aqui o que está errado do que está correto. Para entender legal a acilação de Fiedel-Crafts, né, porque o cloreto de alquila é um reagente. Fenol pode ser um produto, mas essa acilação de Fiedel-Crafts vai vir agora na 37. Então, no caso, essa questão é a letra B. Na questão 37, ele me dá um benzeno reagindo com cloreto de acila, na presença do catalisador, formando um acilbenzeno, né, que é o nome desse composto. Então, vamos ao mecanismo, rapidamente, dessa reação, de forma resumida, lógico. Então, nós temos um benzeno, esta é a nossa questão 5, na sequência que estamos aqui redigindo. Então temos dupla, dupla, dupla. Vamos deixar o hidrogeninho aqui destacado. E eu vou colocar, gente, a cadeia carbônica com uma leve diferença aqui, só para ficar próximo do catalisador, ok? AlCl3. Então o que nós sabemos? Que o catalisador vai fazer com que este cloreto saia por inteiro desta cadeia.
Esta cadeia, por sua vez, vai adquirir carga positiva, tornando-se então um eletrófilo, que vai chamar a atenção dos elétrons do benzeno. Esse ataque acontece e o cloreto vai lá e arranca aquele Hzinho. De forma resumida, esse é o mecanismo, né? Nós sabemos que existem certos passos. Conforme isso acontece, então, o benzeno ele vai sofrer uma substituição, entrando agora a cadeia carbônica com todos esses carbonos, que R representa qualquer radical, e HCl sendo formado. Como esse composto é um cloreto de acila, essa aqui chama-se acilação, só por causa de uma dupla O, gente. É diferente de uma alquilação. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui, ó. A alquilação tem cloro, mas não tem C dupla O, percebe? Mais uma vez, ó, uma alquilação tem cloro e carbonos, não tem C dupla O. A acilação, ela tem um carbono com dupla O, que vai gerar esse composto, que nós podemos chamar que é uma acetona, não? Porque eu tenho dupla O com carbonos ao lado. É uma alquil-fenil, vou chamar de alquil, gente, porque eu não sei qual é o nome desse radical. Alquil-fenilcetona. E aí, quais são as alternativas? Vamos ver, né? A hidrólise do benzeno. Não, gente, isso não é uma hidrólise do benzeno, né? Não é uma desidratação do cloreto ácido. A halogenação do benzeno também não é, porque não é o halogênio que está entrando, não é o cloro, e sim esse acil. Formação de uma acetona aromática, correto. Uma acetona aromática é o que dá a letra D. Muito bom, queridos. Próxima questão também já fizemos. A reação expressa pela equação ácido nítrico com benzeno em presença de ácido sulfúrico vai formar o nitrobenzeno e água. Isto é uma nitração. Nós vimos aqui atrás. Vamos dar uma olhadinha na equação? Olha só, está na quarta questão. Nós vimos ela aqui. Então nós temos a formação dessa quebra, né, por conta do catalisador. Nós temos este grupo eletrófilo que vai entrar no lugar do hidrogênio e o hidrogênio vai se aderir com OH formando água. Então nós temos uma substituição, não é uma adição, e por definição, como ocorre um ataque do benzeno, vamos colocar aqui em cima para vocês verem. Um ataque do benzeno no nitro, no grupo nitro, que é positivo, está aqui embaixo, né? Perdão, vamos lá. Então, esse ataque é um ataque eletrófilo. Ataque eletrófilo. Justamente porque é o benzeno o foco principal nessa história, né? O ácido nítrico é meramente um reagente. Como é um ataque eletrófilo e houve uma substituição, o termo correto é substituição eletrofílica. Seria esse o raciocínio. Tudo bem que a nossa aula é sobre este assunto, né? E a vontade de marcar essa alternativa seria grande por conta do assunto trabalhado. Mas como que você raciocionaria numa questão que caiu de surpresa, né? Ou seja, você nem sabe mais ou menos como que descreve a coisa. É só lembrar desse mecanismo, né? O benzeno está atacando uma carga positiva. Então é uma substituição eletrofílica, letra A. Muito bom. Última questão. Examinando a sequência de reações a seguir, nós temos aqui um etil, cloreto de etila com um catalisador. Olha que bonitinho, ele está representando passo a passo o mecanismo, formando um carbocátion, 2 carbonos, que vai sofrer um ataque eletrófilo do benzeno, com a saída de um hidrogênio, que por sua vez fecha-se o catalisador, reciclando ele com o AlCl4-. Muito bom. Bom, como nós acabamos de dizer, né, fecha-se a reação com a reformulação do catalisador. Toda vez, meus caros, que nós temos um mecanismo de reação na química orgânica, o último produto é sempre o primeiro reagente. Marque isso, né? O último produto é sempre o primeiro reagente. É um detalhe de catálise. Então, vamos, inclusive, finalizar a aula com a recordação de todo o mecanismo
da substituição eletrofílica usando este exemplo. Então, começa como? De fato, eu tenho um cloreto de etila na presença do AlCl3. Nessa reação, nós sabemos que este cloro ele vai ser uma base de Lewis e o alumínio é o ácido de Lewis. Então, esse par de elétrons ele vai lá no alumínio, arrancando estas ligações, deixando este carboninho com carga positiva e forma-se o AlCl4-. Ok? Esta reação feita, aparece agora o senhor benzeno. Ele, por ter suas duplas ligações, vai desejar muito aquela carga positiva. Na teoria quântica, né, a hibridização em sp2 tem orbitais p puros que estão mais para fora da região do plano desse anel, o que facilita o ataque desses elétrons até aquele carbono. Num primeiro momento, esta reação ela vai se processar com a quebra da ligação dupla, ok? Vamos destacar este hidrogêniozinho aqui. E aí nós vamos ter, vamos deixar dois hidrogênios destacados, né? Onde uma ligação, a ligação dupla aqui, ela vai virar essa ligação. Então vamos copiar de volta as duplas ligações. Aqui eu tenho um H, aqui eu tenho aquele outro H. Então, deixa eu até pegar uma caneta para vocês conseguirem observar com mais clareza, gente. Aqui, ó, essa ligação em vermelho que eu acabo de fazer, ela está aqui, ok? O resto foi simplesmente copiado. Vamos continuar com a cadeia carbônica, né? CH2, CH3. Agora, existe um rearranjo agora dessa história toda. Veja que nosso carbono positivo ficou aqui, porque ele está defasado, né? Com os elétrons. E o nosso catalisador, digamos assim, ele vai ajudar nesse ponto, tentando tirar o hidrogênio para que feche-se de novo a ligação, né? A ligação química que muda. Existem outros mecanismos que podem acabar gerando uma quebra da dupla ligação sem a volta dela. Nós não vamos ver isso por enquanto. Mas veja, eu vou dar um destaque agora para outra ligação. Nós vamos colocar o AlCl4 negativo. E tudo bem que aqui é positivo, certo? Eu poderia pensar que o cloro vai lá. É possível? Sim, é possível. É possível fazer uma adição. E aí o cloro vai aqui, fecha a ligação, você quebrou o benzeno. Mas não é essa a ideia. Essa ligação química aqui, ela vai retornar para socorrer aquele carbono defasado. Para isso, o par de elétrons do cloro, que está lá na sua estrutura, vamos lembrar, né, que esse composto aqui, gente, ele é considerado tetraédrico, ok? E os cloros aqui todos têm par de elétrons livre. A carga negativa, ela poderia estar delocalizada, ou seja, qualquer um desses cloros pode ter essa carga negativa. Mas aí a gente pode imaginar que um deles tem essa carga negativa e ele vai atacar lá aquele Hzinho. Esse Hzinho vai ser arrancado. A hora que esse Hzinho é arrancado, a ligação dupla é refeita. Então nós temos aqui dupla, dupla, dupla. O CH2, CH3 prevalece. O H está aqui de volta. E nós temos um HCl, AlCl3. Tudo bem? Como seria o aspecto visual disso? Seria este componente com um H+ aqui do lado. E aí, já que tem um H+ aqui do lado, tudo isso agora vai se soltar. Esse HCl, AlCl3 vai formar, de fato, o HCl e o AlCl3. Né? Essa quebra
Essa saída do cloro, na verdade, o cloro é que se desprende do alumínio, pega o HCl e retorna. Aqui eu fiz em etapas, fiz em 4 etapas. Mas perceba, o alumínio, cloreto de alumínio, ele termina e começa, né? Todo o mecanismo de reação orgânica, gente, ele sempre começa e termina com o catalisador. Inteiro, sem modificação. Então veja que nós iniciamos com o catalisador e ele é refeito no processo. Nós temos um foco principal no produto, que é esse aqui, e a partir deste reagente, daria para formular, né, benzeno com esse cloreto de etila formando esse etilbenzeno, mais HCl. São os produtos da história. Agora, deixa eu até colocar assim, ó, um quadradinho nos produtos, ok? Veja que os intermediários são cancelados, né? E esse cloreto de alumínio é refeito. Com isso, meus caros, nós descobrimos que o catalisador é o cloreto de alumínio, o que nos dá a letra B. Com isso, eu espero ter sanado qualquer dúvida a respeito deste assunto. Terminamos por aqui. Nos vemos na próxima aula. Muito obrigado, meus caros.